Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa diário espiritual. Que a paz e o amor de Deus esteja com você e toda a sua família. Estamos nessa manhã de sexta-feira e vamos mais uma vez meditar a palavra de Deus. Por isso eu convido a você nos acompanhar nesse nosso momento de oração. Não desliga a sua televisão, fique conosco para que juntos possamos conhecer a vida de mais um santo e também meditar a santa palavra do Senhor. E vamos conhecer a vida de mais um santo hoje, a vida de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara sempre era de oração e jejum, grande pregador. São Pedro de Alcântara, santo que lembramos hoje, soube vencer o corpo do pecado através de muita oração e mortificação. Menino simples e orante, de bom comportamento, estudou na universidade ainda cedo, mas soube igualmente destacar-se no cultivo das virtudes cristãs, até que, obediente ao mestre, casto e caridoso, o jovem entrou para a Ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse para ele o direito. Pedro foi ordenado sacerdote e tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos, qual administrou até chegar aos 20 anos a superior do convento e mais tarde eleito provincial da ordem. Franciscano de espírito e convicção, era sempre de oração e jejum, poucas horas de sono, hábito surrado, grande pregador e companheiro de viagem. Como provincial, visitou todos os conventos de sua jurisdição, promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era testemunho vivo. Conhecido sem desejar em toda a Europa, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III, além de amigo dos santos, diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Esta sobre ele atestou: depois da morte do santo, Pedro viveu e morreu como um santo. E, por sua intercessão, conseguiu muitas graças de Deus, considerando um grande místico espanhol do século XVI, e um dos que levaram a austeridade ao alto grau sobre-humano. Entrou no céu com 63 anos em 1562, após sofrer muito e receber os últimos sinais de amor, os sacramentos, que os preparou para um lindo encontro com Cristo. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Preparemos então o nosso coração para que nós possamos meditar essa palavra de Deus nesse Evangelho de hoje, nós que estamos nessa sexta-feira, já preparando então para o final de semana. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e tudo que for pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-lhes quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhais medo.
vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, agora vamos meditar essa palavra que foi proclamada para nós nesta manhã do Evangelho de São Lucas. Nós vemos no Evangelho de hoje que muitas pessoas se achegavam a Jesus querendo ouvir uma palavra boa, uma palavra de conforto, e outras pessoas se reuniam então só para questionar Jesus, para pegá-lo em alguma palavra. Mas Jesus, por ser esse Filho de Deus, vivendo plenamente a obediência, o que ele fez? Sempre anunciou a verdade a todas as pessoas. Ele, de fato, não dizia meias verdades ou não mentia para salvar a sua pele, mas sempre ele foi anunciador da verdade de Deus. E essa postura que toda a igreja, a mim e também a você, nós somos chamados a viver na nossa vida. Somos chamados a ser promotores da verdade para com as pessoas. Por isso, então, que nós não podemos não imitar os maus exemplos. Nós, que muitas das vezes, vemos muitos sinais de corrupção, muitos sinais de pecado, as pessoas realmente indo, afastando de Deus, e aí então, muitas das vezes, nós temos a tentação de pensar, mas se aquele irmão está nesse tipo de postura, se ele está no caminho do erro, então o que custa eu também fazer essa experiência? Jesus diz a cada um de nós que de fato nós precisamos sempre anunciar a verdade. Isso é melhor para todos nós. Se aquele irmão deseja estar fazendo a experiência de erro e muitas das vezes ele está prosperando, e isso com certeza é o inimigo de Deus que faz essa realidade acontecer para que possamos então nos sentir tão fascinados por essa realidade, deixar a verdade para ter aquela postura errônea. Por isso que Jesus fala que o verdadeiro inimigo que nós precisamos temer é o inimigo de Deus. Não aqueles que matam apenas o corpo, que são irmãos nossos, que são pessoas humanas. Mas o inimigo de Deus, além de tirar a nossa vida física, ele também tem esse poder de tirar a nossa vida espiritual a partir do sim de cada um de nós. Porque ele vai fazendo propostas enganosas e muitas das vezes nós aceitamos isso na nossa vida. Então eu não posso me exemplar em pessoas que estão vivendo esse anti-evangelho nas suas vidas, preferiram estar nas trevas e não estão na luz. E com certeza, aquele que está nas trevas muitas das vezes está prosperando, e nós que muitas das vezes estamos ali trabalhando, batalhando, suando, muitas vezes a nossa vida é muito árdua, é de perseguição, e isso muitas das vezes dá essa tentação de cansar, de querer jogar a cruz, de desanimar. Mas o Senhor nos anima que nós precisamos então com muita alegria carregar a nossa cruz, pois é carregando essa cruz que nós vamos então chegar à vida eterna. Por isso que nós somos chamados a, assim, meditar a vida dos santos. Nós percebemos quantas dificuldades eles viveram na sua vida, quanta mortificação São Pedro de Alcântara teve que fazer na sua vida para assim alcançar como prêmio o reino dos céus. Muitas das vezes, muitas pessoas hoje não querem se mortificar. Quando se fala de jejum, se fala de sacrifício, pensam, isso é coisa do passado, isso é coisa ultrapassada, não existe mais. E aí, vivendo só uma vida desregrada, vivendo uma vida de prazer, com certeza na hora que vier o sofrimento, a dificuldade, não vai dar uma resposta à altura segundo a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós sintamos a alegria, a fortaleza nesses momentos de dificuldade que o Senhor proporciona na vida de cada um de nós, para que assim nós possamos, de fato, ir moldando a nossa vida, ir nos convertendo e fortalecendo para dizer não, um não bem grande para o inimigo de Deus. Ele que pode tirar, então, a nossa alegria, a nossa vida eterna, a nossa experiência de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, vamos consagrar a nossa vida
a Santa Rita, a nossa santa das causas impossíveis. Que você, então, ao ir consagrando a sua vida, os seus bens, a sua família, que você vá também rezando conosco esta oração. Então vamos juntos, com muita fé, consagrar a nossa vida, os nossos bens à Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Vamos agora acompanhar os comunicados da nossa comunidade para que você se sinta igreja viva segundo a vontade do nosso Deus. Domingo agora nós teremos então o curso para pais e padrinhos, para batizarem as crianças com menos de 6 anos de idade. Esse curso começará às 7 horas da manhã na Igreja Matriz e previsto para terminar às 11h45. Os interessados procurem a secretaria da nossa comunidade. Amanhã, sábado, às 18 horas, nós teremos celebração da missa na Capela Senhor Bom Jesus. Convidamos você. E às 19h30, missa na Capela Nossa Senhora Aparecida. Domingo, temos missa na Igreja Matriz às 7 horas da manhã e também às 19h30. Você seja muito bem-vindo. Estimado irmão, estimada irmã que acompanhou o nosso programa até agora, nós que estamos nos aproximando desse final de semana, eu quero abençoar, te dar a bênção desde agora, para que você tenha um final de semana bem agraciado na presença desse Deus, na proteção dEle. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha um bom e santo final de semana e até segunda-feira com mais um programa Diário Espiritual.